Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E você vai ver a partir de agora, nós vamos falar sobre os preços dos produtos agropecuários que registraram alta generalizada no primeiro semestre. Vamos falar também sobre o endividamento dos produtores rurais. Vamos comentar sobre as exportações do agronegócio brasileiro e vamos falar sobre os preços do milho que se mantém firme. E eu vou ter uma conversa sobre área tratada com defensivos agrícolas, que cresceu 12,3% agora no segundo trimestre. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre preços agropecuários. E esses preços desses produtos agropecuários registraram alta generalizada no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Essa afirmação, ela pode ser constatada na nota de conjuntura referente ao terceiro trimestre deste ano, que foi divulgada agora pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E a análise aponta que no mercado internacional a soja subiu praticamente 66%, o milho subiu 72,3%, o trigo 24,4%, o algodão 38% e o boi gordo 18,3%, os suínos 65,3% e a carne de frango 24,2%. Apenas o arroz apresentou patamares inferiores, com queda de 11% nas cotações em dólar. A Ana Cecília Kreter, que é pesquisadora associada do IPEA, ela aponta que no ambiente doméstico aqui, no mercado interno, os valores médios de todos os principais produtos, exceto a batata, também aumentaram, com índices acima de 40% para os grãos e 36% para as carnes, além de um forte aquecimento na demanda mundial. O primeiro semestre ele foi marcado por problemas climáticos que comprometeram as culturas importantes como o milho agora da segunda safra e também o café. Os preços do principal produto do agronegócio brasileiro, que é a soja, seguiram em alta no país, impulsionados pela valorização dos prêmios de exportação e pela manutenção da alta demanda externa pelo produto. Os preços domésticos da oleaginosa aumentaram 78,5% no primeiro semestre deste ano em relação ao igual período do ano passado. Quanto ao milho, o movimento interno foi semelhante, com alta de 76,5% no primeiro semestre. E também foi impulsionada pelas perdas na produção da segunda safra devido às condições climáticas, com estiagens e geadas na região centro-sul. Com colheita e exportação menores, a importação deverá crescer 58,3% para 2,3 milhões de toneladas. E com relação às carnes, entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, houve alta no preço das proteínas. Boi gordo com alta de 4,9%, carne suína 2,9% e carne de frango 10,9%. E agora vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre endividamento dos produtores rurais. O endividamento dos produtores é menor que a média nacional, de acordo com um estudo da empresa de informações de crédito, a Serasa Experian, que inclui alguns dos principais estados da agropecuária nacional no comparativo. Nessas unidades da federação, 15,6% dos produtores rurais estão endividados, segundo o levantamento, enquanto o endividamento médio da população adulta é de 37,7%, feita em junho deste ano. A pesquisa baseou-se em dados de 95 mil produtores de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Os gaúchos apareceram com o menor índice de inadimplência,
11,3%. E os tocantinenses com o maior, 43,4%. Lá em Tocantins, o percentual de endividados no agro supera a média da população geral, que é de 41,5%. Quanto maior a renda, menor o endividamento, segundo o estudo, que mostra que a inadimplência ela é sensivelmente menor entre os produtores rurais com ganhos mensais acima de R$10 mil. A maioria dos endividados tem renda na faixa de R$2 a R$4 mil. O endividamento também tende a ser menor entre os produtores rurais mais velhos. A faixa de produtores com mais de 60 anos é a que menos deixa de honrar seus compromissos financeiros, 14%, enquanto que os mais novos devem ter entre 31 a 40 anos, 20,7%. E agora vamos falar sobre as exportações do agronegócio brasileiro. A Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, ela divulgou as exportações do agronegócio do mês de julho deste ano, que somaram 11,2 bilhões de dólares, ou seja, 15,8% superior em relação a 2020. No acumulado do ano até o momento, o agronegócio realizou um total de 72,7 bilhões de dólares de exportações, 20% acima do mesmo período do ano passado. Do total exportado nos primeiros 7 meses do ano, a maior parcela é resultante do complexo soja, 47% do total, que somou 34,1 bilhões de dólares, uma alta de 24,7% sobre o mesmo período do ano passado. Esse aumento é proveniente da valorização dos preços dos produtos do complexo soja, pois os volumes comercializados internacionalmente não tiveram elevações relevantes. No tocante à soja em grãos, que tem maior representatividade em volume e em valor, o total exportado no acumulado do ano até julho somou 66,2 milhões de toneladas, enquanto que no mesmo período do ano passado foram exportados 68,7 milhões de toneladas, uma queda, portanto, de 3,7%. Por outro lado, os preços dos grãos aumentaram em 26,7% neste mesmo comparativo. O balanço apertado de oferta e demanda global de soja reflete nos preços em patamares elevados, o que eleva também as cotações do óleo e do farelo de soja, que no comparativo acumulado até julho de 2021 apresentaram altas de 75,2% e 29,1%, e comparado com o mesmo período de 2020. E agora vamos falar sobre o indicador BMF-Exalc-Bovespa. Entre os dias 6 e 13 de agosto, esse indicador Exalc-BMF-Bovespa do milho, referente à região de Campinas, lá no estado de São Paulo, subiu 0,7%, fechando a R$ 99,8 por saca de 60 quilos, agora na última sexta-feira, dia 13. Já no acumulado de agosto até o dia 13, porém, a baixa ainda é de 1,5%. Isso porque estimativas divulgadas na semana passada confirmam quedas nas ofertas nacional e externa. Já no Brasil, dados evidenciam que as secas e as geadas reduziram com certa intensidade a produtividade das lavouras de segunda safra. Nos Estados Unidos, a seca em determinadas regiões também prejudicou a produção. E diante disso, segundo pesquisadores do CPEA, os negócios no mercado nacional são pontuais. E agora vamos falar sobre o mercado do frango. O frango abatido completou a primeira quinzena de agosto, atingindo o maior preço de todos os tempos, mas não conseguiu escapar ao arrefecimento de mercado que invariavelmente afeta o comércio de alimentos. Isso na passagem do primeiro para o segundo decênio, segunda semana de agosto e 32ª semana do ano 2021.
E isso tudo viu as suas cotações retrocederem e, com isso, encerrou o período de negócios. Agora, na última sexta-feira, dia 13, comercializado por valor pouco superior ao registrado no primeiro dia útil do mês. A média atual, o frango abatido, ele registra uma valorização de 8% e anual de 64%. É certo, porém, que esses índices decresçam à medida que esta segunda quinzena avance. E agora você vai ficar com o comentário de Tainá Drugovic. Ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria, que ela vai falar sobre o mercado da pecuária de corte. Confira. Olá a todos, eu sou Tainá Drugovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje faremos um giro com as últimas novidades no mercado do boi gordo e também no mercado de reposição. Bom, no boi gordo, com o cenário de calmaria na semana passada, deu espaço para movimentações de teste de preços abaixo da referência por parte aí das indústrias frigoríficas. Bom, e esses testes estão ocorrendo mais precisamente nas praças onde os confinamentos são mais próximos, ou seja, onde a oferta está relativamente mais confortável. Bom, para essa semana, nós devemos observar um mercado mais pressionado. Bom, já do lado aí do mercado de reposição, a piora na qualidade das pastagens que nós temos acompanhado, somada também aí à alta dos preços dos insumos, não tem permitido que os negócios ganhem ritmo no mercado. Bom, em relação aí à semana anterior, considerando a média de todas as categorias, entre machos e fêmeas enelorados e estados pesquisados aqui pela Scott Consultoria, as cotações cederam 0,4%. E essa queda seguiu aí a toada da última semana e foi puxada principalmente pelos machos, com uma queda de 0,5%, considerando a média de todas as categorias e estados pesquisados, e já para as fêmeas, a queda foi de 0,3% nos últimos aí 7 dias. Bom, para os próximos dias, a situação das passagens deve continuar ditando aí o rumo do mercado. Bom, por hoje é só. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre os preços do milho que se mantêm firmes e eu vou ter uma conversa sobre a área tratada com defensivos agrícolas, que cresce 12,3% agora no segundo trimestre. É um minuto só, nós voltamos já. Você quer uma boa notícia? De segunda a sexta, a partir da 13h, tem várias atrações e muita alegria na tela da TV Serra Dourada. Programa Na Hora do Almoço, com Sandis Júnior. Dicas especiais, o mundo dos famosos, brincadeiras, receitas deliciosas e muito mais. Programa Na Hora do Almoço, de segunda a sexta, logo após o Jornal do Meio-Dia, aqui na TV Serra Dourada. Oferecimento Pono Arroz, o seu melhor arroz. Fone 62 33 16 13 13. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. TV Serra Dourada e 99,5 FM apresentam Trindade Live com Kleber e Cauã, PH e Michel, Diz que recai. e Max e Luan. Eu tô gravando aqui.
comemorando 101 anos da Cidade Santa em uma live especial com sorteios de vários prêmios. Terça, dia 31 de agosto, no aniversário de Trindade, a partir das 8 da noite. Trindade Live. Assista a transmissão ao vivo pelos canais da TV Serra Dourada e da 99,5 FM no YouTube. Apoio Prefeitura de Trindade. Levar o prêmio máximo é o que todo mundo quer quando entra nesse jogo. Mas para chegar lá, o caminho não é fácil. São 16 perguntas dos mais variados temas. E se surgir alguma dúvida, sempre tem uma ajuda. As placas, cartas ou universitários. E se nem isso resolver, a gente dá 3 chances de partir para a próxima pergunta. Um jogo que mexe com quem está no palco e também com quem está em casa. Dia 3 de setembro, 11h15 da noite. Tem o novo Show do Milhão PicPay. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre o mercado do leite. Os dados preliminares da pesquisa trimestral do leite do IBGE, agora para o segundo trimestre deste ano, que foram divulgados na semana passada, apontam uma queda de 1,2% na captação de leite cru resfriado em relação ao segundo trimestre do ano passado. Sazonalmente, os 5,8 bilhões de litros captados entre abril, maio e junho são inferiores em 11,5% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Vale ressaltar que, tradicionalmente, a produção de leite no segundo trimestre é menor em comparação a outros períodos do ano por conta da sazonalidade da produção. No entanto, problemas climáticos atípicos, principalmente no sul do país, colaboraram para a grande redução observada. Historicamente, a variação da captação entre o primeiro e o segundo trimestre do ano gira em torno aí de negativamente 8,9%. A queda deste trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior, ela foi observada neste mesmo período, que foi do segundo trimestre contra o primeiro desde 2009. E agora eu vou conversar com Eliane Cai. A Eliane, ela é diretora executiva da Sindiveg e nós vamos falar sobre a área tratada com defensivos agrícolas no Brasil, que cresceu 12,3% no segundo trimestre deste ano. Eliane Cai, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, muito bom dia. E eu tenho certeza que nós vamos bater um papo muito interessante sobre a área de defensivos aqui no Brasil. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, bom dia a todos. Bom, Eliane Cai, de maneira geral, já foi falado isso aí, o qual eu não acredito, que o Brasil é o maior, vamos dizer assim, usuário de defensivos agrícolas do mundo. Parece que essa afirmação que foi feita aí por uma série de ONGs não é bem por aí não, né? Esse dado é distorcido. Sim. O que acontece? Você tem um volume absoluto e, eventualmente, o Brasil é realmente um dos maiores mercados. Mas quando você usa como base o volume utilizado pela área cultivada, e nós temos que lembrar aqui que nós temos regiões que temos 2 ou até 3 safras, o Brasil passa para uma posição de 8º, 9º lugar. E se você divide o volume total utilizado pela produção de grãos no Brasil, o Brasil então passa para uma posição de 13º lugar. Então, existe uma distorção quando você fala só de volumes absolutos. Você tem que correlacionar isso com a área cultivada, que vem crescendo ano a ano no Brasil, mas também com a produção de grãos. E isso significa que a produtividade do Brasil é muito alta em relação aos demais países. Bom, nós também temos que ter em mente que o Brasil talvez
é aí um dos 3 maiores produtores de alimentos do planeta. É óbvio que com o passar do tempo, com algumas mudanças climáticas, enfim, com uma série de fatos que acontecem dentro do setor agropecuário, vai alterando todas as formas e novas modalidades, vamos dizer assim, de ação tem que ser feita para que nós consigamos produzir o suficiente e abastecer não só o nosso país, mas também uma boa parte do planeta. E é óbvio, é claro, que nós temos que, felizmente ou infelizmente, fazer uso de determinados produtos para combater pragas e doenças, assim como nós. Antibiótico talvez seja uma das piores coisas que nós devemos tomar, mas nós somos obrigados a tomar antibiótico, porque senão a gente morre. É mais ou menos uma comparação para que a população entenda, né? Eu acho que foi muito importante você ter mencionado isso, porque o que nós temos que entender é que o Brasil tem um clima tropical, tem um cultivo continuado, quer dizer, você colhe soja e planta na sequência milho e depois volta a plantar uma outra cultura, e tudo isso, esse clima quente, tropical, essa sequência de culturas, né? Tudo isso favorece o aparecimento de pragas. Então, obviamente que a pressão de pragas aqui no Brasil é muito maior do que num país que tem clima temperado, que tem um inverno rigoroso e que o inverno, por exemplo, acaba por reduzir o número de pragas de forma bastante significativa. Então, o Brasil reúne condições ótimas para a agricultura, mas também tem essa questão do clima que, pela própria natureza, faz com que haja um maior número de pragas e doenças presentes. Quer dizer, é basicamente impossível nós fazermos um controle tanto de pragas quanto de doença, fora do contexto de aplicação de produtos químicos. É uma coisa basicamente inviável. Agora, o que nós estamos precisando é que uma boa parte de algumas ONGs existentes aqui no Brasil, de alguma movimentação que existe aqui no nosso país, que tenha um conhecimento maior, porque, queira ou não, à medida que a gente cresce, à medida que se avoluma a produção de grãos, não só de grãos, mas também como na parte da pecuária de animais, de proteína, é óbvio que a quantidade de produto químico vai aumentar. Nós, humanos, infelizmente, não vivemos sem esses produtos químicos. Nós estamos vendo agora aí a pandemia, nós estamos tomando 2 doses de vacina, provavelmente vamos ter que tomar mais uma dose, e queira ou não, ou você toma ou você embarca. E foi bom até você mencionar essa questão da vacina, né? Porque isso suscitou uma discussão sobre a importância da ciência, né? A importância de você ter pesquisa e de ter tecnologia. No mercado de defensivos é a mesma situação. As empresas estão constantemente, continuadamente investindo em pesquisa e inovação para justamente ter produtos mais seguros com maior efetividade. Então, essa correlação é muito importante. E um outro fato que eu poderia agregar é que hoje, se você não tivesse os defensivos, que no fundo são produtos para defesa vegetal, a tua safra, você teria uma quebra de safra muito grande, porque realmente a pressão de pragas e doenças no Brasil, ela é muito grande. Então, é uma solução tecnológica, na verdade, que tem crescido bastante, mas evoluído também em termos de tecnologia e de inovação. O que a gente tem que ter em mente também é o seguinte, talvez o que polui muito aqui no nosso país, ou em qualquer país do mundo, se você for fazer um paralelo junto ao agronegócio, você vai ver que um veículo polui muito mais do que uma lavoura de soja, de milho ou uma pastagem, seja lá o que for.
Quer dizer, nós vivemos constantemente. Vamos pegar um centro aí como São Paulo, por exemplo, ou uma cidade da China, por exemplo. Tem momentos lá, certos dias, certas horas, que você, a 5, 6 metros de distância na China, você não consegue enxergar ninguém, de tanta poluição que tem. Agora, culpa-se o agronegócio, um setor que gera emprego, gera divisas e segura as pontas da economia brasileira. É óbvio que um pesquisador não vai fazer um produto químico para matá-lo, porque ele também precisa de alimentação. E eu acho que isso é um conjunto, de tecnologias. O agricultor está usando agricultura de precisão. Ele está hoje entrando nesse mercado de carbono. O Brasil está se preparando para participar da COP26, que vai acontecer no segundo semestre desse ano, agora. E a ideia é justamente mostrar ao mundo as boas tecnologias que o Brasil está adotando. E hoje, sem dúvida nenhuma, apesar de toda a divulgação, eu diria, distorcida, do que acontece no Brasil, a agricultura, ela não é a agricultura de alguns anos atrás. Ela é uma agricultura tecnificada, ela é uma agricultura que adotou uma série de tecnologias e tanto isso é verdade que a produtividade do Brasil tem aumentado e o Brasil hoje é um dos principais exportadores internacional. Então, além de abastecer todo o mercado interno, ainda exporta um valor considerável para vários países, contribuindo para a segurança alimentar. Eu, às vezes, comento e muita gente não entende e critica. Provavelmente, quase que sem medo de errar, a comida brasileira, o que o povo brasileiro come hoje, coloca na sua mesa, talvez seja uma das comidas mais baratas do mundo. Porque hoje, não é verdade? Com certeza. Ninguém fala, nossa, o preço do carro subiu. Ah, o preço da cerveja subiu. Sabe? O preço do celular subiu. Só fala assim, nossa, mas esse carro está caro, mas vai lá e compra. Agora, quando vai comprar 1 quilo de carne, quando vai comprar 1 quilo de arroz, aí a coisa muda. A imprensa, de maneira geral, bate em cima, vem ONG criticando, enfim. Parece que ninguém entende que o setor agropecuário é o setor que realmente precisava de apoio de basicamente toda a população brasileira. E um destaque que eu daria é que mesmo durante a pandemia, o setor agro não parou. As indústrias associadas ao Sindiveg, rapidamente após o início da pandemia, as indústrias de insumos agropecuários, elas foram reconhecidas como essenciais e, portanto, estavam aptas a continuar trabalhando, obviamente com todos os cuidados necessários, e em nenhum momento a indústria ou o produtor rural lá no campo parou. E é por isso que a gente conseguiu manter o abastecimento tanto do mercado interno como a exportação nos mesmos patamares, até crescendo em algumas situações. Verdade, muito verdade. Doutora Eliana Cai. A senhora é diretora executiva do Sindiveg, um importante sindicato aqui no nosso país, muito importante mesmo. Eu agradeço demais a sua presença no nosso programa, foi uma conversa legal, muito boa. Eu espero trazê-la mais vezes aqui e a senhora pode contar aqui com o nosso programa, ele vai estar sempre com as portas abertas para vocês aí do Sindiveg. Muito obrigado e um bom dia. Eu é que agradeço, bom dia a todos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo. Vista pelos velhos, é um passado muito breve. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade e o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.